Só mais um minuto, tá, pessoal, para ver se chega o resto da turma. Boa noite, pessoal. Todos bem? Boa noite. Ninguém congelou ainda? Boa noite. Quase. Boa noite. Noite. Boa noite. Olha que coisa Boa boa. noite. Todo mundo me deu boa noite hoje. O frio tá fazendo bem. Então, Fogão a lenha tá ajudando um pouco. Como é? Fogão a lenha tá ajudando um pouco. Ah, bota um pinhão aí na chapa, então. Olha só, nós vamos falar hoje, então, de acordo com o nosso cronograma, sobre centralização, descentralização e a distribuição do trabalho. E lembrando para vocês que na semana que vem, quarta-feira, dia 8, é a nossa prova, tá? Primeira prova, valendo 4, então. Daí eu já vou liberar o trabalho também na semana que vem para vocês e vou dar uns 10 dias para vocês fazerem o trabalho, tá? Aí depois da prova vocês já podem dar andamento para o trabalho ou até usar o trabalho também para estudar um pouquinho para a prova. A prova vai ser online, vai ser objetiva, todinha ela de marcar, e vai ser às 19h30, conforme as nossas aulas. Nossas aulas são sempre às 19h30, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, quiser fazer algum questionamento, eu sigo à disposição. Falando então
sobre a análise e a distribuição de trabalho, é extremamente importante pelo fato de que nas organizações, nas empresas, existem diversos setores com diversas tarefas extremamente diferentes uma das outras. O setor financeiro trabalha de uma maneira completamente do comercial, assim como a logística trabalha completamente diferente do financeiro. O RH trabalha completamente diferente de todos esses setores, porque as tarefas são diferentes. No comercial, o contato com o cliente é negociação, é oferta de venda, é oferecer uma mercadoria ou um serviço. No financeiro, é garantir a rentabilidade, é garantir que os clientes paguem, é realizar as cobranças, emitir os boletos. No depósito, ou na logística, ou na separação, ou na expedição, é diferente de novo, porque o pessoal vai organizar as mercadorias, vai embalar, vai fazer expedição, vai realizar o faturamento. O RH é diferente também, porque o RH, junto com os líderes da empresa, administra toda essa equipe para que os trabalhos aconteçam, para que as tarefas sejam cumpridas, providencia o pagamento da folha, contratação, demissão, férias, avaliação de desempenho e tantas outras coisas, né? Então, a organização das tarefas, a organização da distribuição do trabalho dentro da empresa é extremamente importante e ele precisa ser distribuído de uma maneira adequada para que seja possível identificar quem é responsável por cada setor, quem é responsável por cada tarefa e assim sucessivamente. Segundo, deixa eu só ver se... Deixa eu só colocar o link aqui para uma aluna. Um dos objetivos, segundo Araújo, que seria possibilitar a diagnose na qual se verifica a qualidade do trabalho, o seu rendimento, a sua eficiência, eficácia, produtividade, e em relação a todos os investimentos feitos, para avaliar se é necessária alguma intervenção com o objetivo de racionalizar ou não, né? Dentro de uma visão mais sistêmica, né? Para a organização. Indicadores de problemas que nós podemos ter na distribuição de trabalho. Insatisfação das unidades, que mantém alguma relação funcional com a unidade e o gerente. Isso é insatisfação de pessoal, de equipe. Demora na transição de dados, isso também é falha na distribuição do trabalho, né? Algumas pessoas ficam sobrecarregadas, enquanto outras ficam mais ociosas. Isso gera um descontentamento na equipe. Atrasos nas entregas de documentos e informações é um reflexo na demora de transição de dados, que são lançamentos executados em sistema, relatórios gerados e tudo mais. Divulgação em rede de dados incorretos. Eu posso colocar aqui para vocês um exemplo. Hoje à tarde, eu e um dos diretores da empresa estávamos realizando o fechamento de comissões e conferência dos relatórios das comissões, das planilhas e tudo mais que envolve o cálculo de comissões, né? Então, como foi a primeira vez que eu estava fazendo isso, porque eu troquei de trabalho, né? Fui para outra empresa, eu identifiquei vários gaps, várias situações que precisam ser alinhadas, acertadas. Então, fui pontuando e apontando para ele coisas com as quais eu não concordava e
fomos analisando, então, erros de informações que acontecem nessa troca de relatórios que vem de todos os setores para o RH, quando, então, é calculada a comissão. E essas falhas, esses erros, esses dados incorretos são informações alimentadas no sistema, né? Algumas vezes a gente acaba fazendo algum lançamento, muitas vezes involuntário, incorreto, e isso acontece por falta de atenção. Então, é extremamente importante que as pessoas que trabalham com dados, com lançamentos de informações, que prestem muita atenção no que fazem, né? Rendimento individual baixo. Rendimento individual baixo, normalmente, a pessoa tem um baixo rendimento no trabalho gerado pelo fator de insatisfação. Ela está insatisfeita, ela está desmotivada e o seu rendimento cai. De repente, a pessoa é lá da área comercial e ela não bate a meta de venda porque ela não está legal, ela não está bem, ela não está de acordo com a sua meta, com seus objetivos, ela não está mais ligada à empresa. Então, o rendimento começa a cair. Da mesma forma com qualquer outro setor. Isso pode acontecer com a produção, com a logística, com o financeiro, com o RH, com qualquer setor. Aí as pessoas pensam assim, o RH nunca desmotiva, a gente cansa. A gente cansa de tanto falar a mesma coisa. De tanto tentar a mesma coisa, a gente também cansa, assim. Então, e objetivos da análise de distribuição do trabalho. É possível um diagnóstico onde a gente consegue verificar a qualidade do trabalho, onde a gente consegue verificar o empenho, o engajamento, a dedicação das pessoas envolvidas no processo de entregarem os objetivos, de cumprirem a meta de produtividade, de venda, de cobrança, de entregar a folha de pagamento no prazo, seja lá o que for ou qual for o setor de atuação. Minimizar tensões internas motivadas por atritos relacionados a aspectos exclusivamente funcionais. Como é que acontecem esses atritos? Normalmente ele acontece dentro do próprio setor, entre os colegas de trabalho ou entre setores. Um atrito que acontece muito e que eu já vi muito acontecer é entre logística e comercial e entre comercial e financeiro. E algumas vezes entre o setor de compras e o comercial. O comercial, porque o compras não comprou o que ele queria vender, que algum cliente ligou e sugeriu. O financeiro e o comercial pela inadimplência de alguns clientes, por voltar a vender para os inadimplentes. O comercial e a logística por atrasos na entrega ou por não cumprir prazos. Então, aí acontecem os atritos internos. E no próprio setor, é porque o colega vendeu para o meu cliente, ou porque eu queria separar esse pedido e tu acabou pegando o meu pedido, ou porque tu ligou para um cliente para fazer uma cobrança e não me avisou que tu já tinha ligado e, na verdade, ele estava na minha lista de cobrança e eu liguei para o cliente, ele ficou putaço, me xingou, brigou comigo porque já tinham ligado para ele. Aí acontecem os conflitos internos, os atritos entre os colegas de setores e entre setores. De natureza funcional, voltado para a unidade e organização, e de natureza comportamental, com o objetivo de minimizar esses conflitos. Então, as etapas da análise de distribuição do trabalho, né? A gente identifica as tarefas individuais de cada um dentro daquela produtividade, dentro daquela linha de produção, dentro do serviço que precisa ser executado. Agrupamos as tarefas semelhantes em atividades ou serviços, por exemplo, uma linha de produção de chocolate, né? Vamos pensar numa coisa boa com esse frio todo aí, chocolate quente.
uma linha de produção de chocolate ou uma linha de produção de bolo. Então, agrupar as atividades que são semelhantes. Oi? Oi? Eu e a Irene estamos aqui. Dá oi para vocês. Oi, Irene! Oi, Sayonara! Ok. Nós viemos aqui Tudo bem? para vocês. Pessoal, dá oi aí para a diretoria da escola. Boa Oi. noite para elas. Que elas Oi. Oi. Boa aula para vocês, tá? Beijo, gurias. Obrigada. Vamos retomar, então. Elas invadiram a câmera da Larissa lá. A montagem do quadro de distribuição do trabalho. Então, a gente monta um quadro. Não se usa mais muito, né, o quadro de distribuição de tarefas, mas em algumas situações, sim. Deixa eu usar um exemplo para vocês que eu já vi. Uma distribuidora de medicamentos tem um processo de trabalho para separação, conferência e embalagem, né, em isopor para medicamentos refrigerados. Aí se cria, assim, um quadro de distribuição do trabalho, um cronograma das tarefas que precisam ser feitas. Normalmente, esse tipo de medicamento refrigerado fica em uma parte mais isolada e trancado à chave, porque esses medicamentos refrigerados são muito mais caros e só uma pessoa tem acesso. Então, uma pessoa vai preparar o isopor, vai colocar o gelo maturado e a pessoa que tem acesso, então, ao setor onde estão, ela vai entrar lá e vai colocar o medicamento dentro daquele isopor. E ela vai precisar finalizar esse pedido, fazer o faturamento, lacrar a embalagem e entregar na expedição para que saia da empresa. É uma pessoa que é responsável por este setor. Então, é uma pessoa que recebe a responsabilidade e a confiança de cuidar deste setor. E aí ela tem uma distribuição do trabalho, ela tem um quadro com um cronograma que ela precisa seguir para montar esse pedido. E a análise do quadro de distribuição do trabalho, ele é importante para observar se não está sobrecarregando. De repente, colocam essa pessoa responsável pelos refrigerados e pelos controlados. E a venda é muito grande, então ela não vai dar conta dos dois setores. Precisa realizar uma análise e redistribuir as tarefas. Observar nessa redistribuição e na análise do quadro quais são as atividades ou serviços que absorvem mais tempo do colaborador. Se essas atividades ou serviços devem realmente tomar todo esse tempo, se o tempo justifica o resultado final dessa atividade, se o colaborador está cumprindo ou se ele está fazendo, como se diz, cera, ele está enrolando, está enchendo linguiça, está fazendo o que não precisa, está matando o tempo. Se é possível subdividir ou agrupar esse serviço em outras atividades. A eliminação ou criação desse serviço ou atividade pode ser considerada como racionalizadora da distribuição do trabalho. Então, quer dizer, são vários os fatores que precisam ser analisados no quadro de distribuição de tarefas, no quadro de distribuição de trabalho. Normalmente, outro exemplo que eu posso colocar para vocês do quadro de distribuição de tarefas e trabalhos, vou colocar de novo empresas de logística, tá? Seja na distribuição de peças, medicamentos, material, EPI, uma produção de uma confecção ou de calçados. O pedido é faturado pelo comercial e executado, então ele desce para o departamento de depósito, né? Para o estoque. E lá ele cai em uma tela. E aí essa tela, ela vai recebendo todos os pedidos.
E ali é um quadro de distribuição de tarefas, porque quando o pedido cai, ele cai primeiro na tela de uma pessoa que destina, ele joga o pedido para o colaborador que estiver mais próximo, ou parado, ou com menos serviço. Isso é a distribuição dos pedidos a serem separados, conferidos, organizados. Da mesma forma, acontece com a distribuição de tarefas dentro dos supermercados. Eles vão designar um reabastecedor por setor, né? Um que vai fazer os frios, um que vai fazer hortifruti, um que vai fazer higiene, o outro que vai fazer limpeza, o outro que vai fazer alimentos de conserva, e assim sucessivamente. Não significa que o meu trabalho é hortifruti, todos os dias eu vou fazer hortifruti. De repente, algum dia tem pouca coisa de hortifruti para conferir e o meu gestor vai me pedir para eu ajudar nos produtos de limpeza ou de higiene ou refrigerados. Então, isso é a distribuição e a redistribuição, a organização do trabalho por tarefas, por setores, por demanda. E se o tempo despendido para essas atividades ou serviços depende integralmente do esforço interno, ou se tem alguma interferência de outras unidades, de outros setores, de outras filiais que estão fora da análise. Se eu estou olhando tudo que eu preciso olhar, se eu não estou esquecendo de nada, né? E o tempo despendido pelas tarefas. Se, de novo, se as pessoas não estão ficando ociosas e, como se diz, matando tempo, enrolando em uma tarefa que já poderia estar pronta, que seria concluída em 10 ou 15 minutos, eles estão levando 1 hora, 2 horas para fazer. Podem fazer em menos tempo e estão levando mais tempo para realizar. Se a consonância entre as habilidades individuais, a formação técnica, o conhecimento das pessoas e essas tarefas que são desenvolvidas por esses colaboradores, por esses supervisores, eu coloquei a palavra chefes, mas eu deveria ter usado líderes, né? Se está de acordo, se realmente a gente está fazendo uso dos conhecimentos técnicos da pessoa, né? Por exemplo, eu coloco um cara que não entende nada de medicina do trabalho para fazer exame médico ocupacional. Não faz o menor sentido, né? Eles precisam entender, no mínimo, de saúde e segurança do trabalho. Se, em função da capacidade profissional, existe alguma alteração na organização em relação à capacidade funcional, em relação à capacidade do estabelecimento, em relação à capacidade do depósito, a capacidade dos colaboradores, se existe a necessidade de alguma alteração, se está de acordo, se está adequado assim, né? Se existe algum prejuízo em função da baixa capacitação profissional, quer dizer, eu estou proporcionando aos meus colaboradores a capacitação, eu quero que eles trabalhem em um sistema novo, mas eu dei treinamento para eles trabalharem nesse sistema, eu passei para os meus colaboradores, para os profissionais, o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento para trabalharem nesse sistema. Agora todo mundo tem que usar Excel. E o cara nunca usou Excel na vida, nem OpenOffice, ele não tem o menor discernimento a respeito disso, vai ficar completamente perdido nas planilhas. E daqui a pouco ele vai apagar informações que não poderia. Então é minha responsabilidade, porque eu não capacitei, eu não proporcionei ao colaborador. E isso vai me causar um prejuízo. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão me entendendo? Sim. Tudo certo. Só esses tópicos que tu estava lendo até agora são tipo motivos pelos quais tu tem que pensar em fazer essa organização ali dentro. Isso. Os motivos pelos quais tu vai fazer a análise do quadro de tarefas. Tá. O equilíbrio no volume de trabalho.
se os funcionários estão com carga de trabalho superior aos demais, se existe um equilíbrio entre os colaboradores, né? Por exemplo, a minha carga horária é de 8 horas por dia de trabalho. E todos os meus demais colegas, mas eu tô com tanto trabalho no meu setor, tanto trabalho, que eu tô fazendo 10, 12 horas por dia. Então, por que eu tô fazendo 10, 12 horas por dia? Essa pessoa tá sobrecarregada. Precisa colocar alguém para auxiliar ela, porque o custo da hora extra pago por mês, dependendo da função da pessoa, é mais barato tu contratar um estagiário para que o colaborador não fique sobrecarregado, ou contratar um aprendiz, ou contratar um funcionário auxiliar, que normalmente o auxiliar recebe piso de categoria de sindicato, do que ficar pagando hora extra para essa pessoa todos os dias, de segunda a sexta, trabalhar 10, 12 horas, excedendo o limite de 2 horas extras por dia, indo trabalhar nos sábados ou levando o trabalho para casa. Isso é uma sobrecarga. Essa pessoa está sobrecarregada. Então, há necessidade de um equilíbrio no volume de trabalho. E por ela estar sobrecarregada, identifica-se, então, a necessidade de mais uma contratação no setor. Entrada de informações na unidade que causa algum estrangulamento, sabe? Que em algum ponto a informação ela não é contundente, ela não é clara, ela não traz resultados, ela não apresenta resultados para a diretoria. Funcionários com carga de trabalho inferior aos demais, de repente a gente pega lá um setor que uma pessoa está trabalhando 10, 12 horas, enquanto outra está saindo 1 hora antes. Isso também gera uma sobrecarga, né? E a existência de picos, que pode ser considerada normal ou anormal, no caso, né? Tem dias no mês ou tem dias na semana que o fluxo de trabalho é maior. No RH, eu posso dizer para vocês que do dia 25 em diante até o dia 15, mais ou menos, o fluxo de trabalho é intenso, porque daí tem fechamento de ponto, conferência de comissão, o fechamento das comissões, cálculo de folha, o lançamento de todas as variáveis, a conferência da folha e todas as suas variáveis, e depois os impostos e as obrigações sociais, né, com o governo federal, aí, no caso o E-Social e o FGTS. Então, isso é um pico. Aí vocês vão dizer, poxa vida, mas do dia 15 ao dia 25 são os únicos dias normais no RH? Se Deus quiser. Se Deus quiser, do dia 15 ao dia 25 são dias normais no RH, dias mais calmos, que a gente consegue respirar. Mas às vezes acontecem uns temporais internos, assim, ou até externos, que não tem nada de normal. Aí, então, a pessoa tem que ter muita sanidade mental e foco para superar esses dias também. As possibilidades preliminares de simplificação. Quando quando são identificadas unidades que estabelecem algum tipo de confronto com a unidade que está em análise. Unidades, a gente pode considerar aqui setores, a gente pode considerar as filiais, a gente pode considerar células de trabalho dentro do próprio setor, que geram um certo confronto de informações, de trabalho, de tarefas, tipo aquele setor lá está com pouco trabalho hoje. Vamos de novo para dentro do supermercado, tá? O cara lá da higiene está com pouca coisa para reabastecer porque no dia anterior ninguém comprou higiene. Então, foi 1, 2 coisas que saíram e é pouquinha coisa que ele precisa reabastecer, enquanto o cara de limpeza está sobrecarregado. Isso gera um confronto, porque daí eu tô vendo que o meu colega lá tá parado, ele tá de boa, arrumando as coisas na maior lerdeza do mundo, e eu tô sobrecarregado, não aguento mais botar caixa de amaciante nas prateleiras, tô cansada já. E aí isso gera um confronto, isso estabelece
alguma interface de conflito interno também. As relações funcionais mantidas pela gerência e os demais líderes da empresa que têm uma influência positiva ou negativa na unidade. Isso também, algumas vezes, existia há muito tempo atrás e ainda acontece que o líder tem aquela pessoa que é o meu camarada, é o meu amigo, eu vou beneficiá-lo, eu vou favorecê-lo. E isso gera uma influência positiva, uma influência negativa no cotidiano das tarefas naquele setor, ou naquela empresa, ou naquela filial. As pessoas começam a conflitar, porque, tipo, o ambiente fica negativo, ou o ambiente fica positivo. O gerente está todo a favor de todos nós aqui, ou o gerente daquela unidade lá, ou daquele setor lá, não concorda com nada e não está a favor de ninguém. Então, isso é uma das possibilidades. Fatos que tenham modificado o comportamento e que gera reações em toda a estrutura social, em todos os colaboradores, que afeta o trabalho da gerência em realizar análise. Podem ser erros de lançamento no sistema, podem ser conflitos internos, são inúmeros os fatores que geram essas reações de comportamento, afetando a estrutura de trabalho, o fluxo de trabalho, as atividades da equipe. Dificuldades apresentadas semelhantes a dificuldades presentes em outras gerências da empresa. Por exemplo, eu tenho algumas dificuldades no setor comercial e as mesmas dificuldades eu tenho no financeiro, com a equipe, em relação com o relacionamento entre os colaboradores. Existe conflito ou todos se dão bem? A gerência consegue, os líderes conseguem administrar, eles conseguem influenciar positivamente essa equipe para que se elimine esse tipo de conflito, esse tipo de atrito, ou o ambiente é extremamente positivo, rentável e as pessoas se dão bem. Até que ponto a gente pode utilizar técnicas e tentativas de provocar uma melhor distribuição do trabalho? A gente precisa, quando vai redistribuir o trabalho, observar muito bem se o trabalho está sendo produtivo com aquela equipe que está ali. Eu tenho 2 pessoas fazendo uma determinada tarefa, repondo mercadorias de higiene no supermercado. E eu vou tirar uma dali e vou colocar lá na limpeza e vou deixar uma só na higiene. Até que ponto essa redistribuição de trabalho, tirar um da higiene e colocar na limpeza, vai ser positivo? Até que ponto eu vou provocar uma mudança positiva nessa redistribuição? Não seria melhor eu contratar mais uma pessoa, uma 4ª pessoa, deixar 2 na higiene e 2 na limpeza, ou aumentar o número de pessoas na limpeza, colocar 3 e deixar 2 na higiene? Eu não vou ter um melhor resultado, um melhor rendimento de trabalho se eu fizer isso? Toda essa análise precisa ser feita durante a distribuição de trabalho, na organização das tarefas a serem executadas. Precisa se pensar muito bem quando a gente vai mexer em uma equipe para distribuir ou redistribuir tarefas. Poxa vida, mas eu sou o líder, ou eu sou o dono da empresa, então eu posso tomar essa decisão e mandar fazer o que eu quiser que façam, e eles precisam me respeitar e me obedecer, porque eu sou o líder. Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona. Lidar e trabalhar com pessoas é extremamente difícil. Imaginem a seguinte situação. Muitas vezes, não é regra, tá? Muitas vezes, dentro de casa, a gente tem conflito com o pai, com mãe, com o marido, com o irmão, com o filho. Agora, e às vezes a gente vai dormir chateado, magoado, aborrecido por algum conflito que aconteceu. Agora, imagine isso
dentro de casa, é família. Vocês têm total abertura de falar, questionar, indagar, responder da maneira que vocês quiserem. Agora, imagine isso em um ambiente de trabalho, um conflito, onde tu precisa tomar cuidado com as tuas palavras para não gerar um dano moral. Precisa tomar cuidado com as tuas palavras para não provocar uma rescisão por culpa recíproca. Entende? É um cuidado maior, porque tu estás lidando com um terceiro que tu não sabe de que maneira ele vai reagir. Ele pode entender e executar, colaborar, cumprir com o que precisa, como ele pode não entender. Eu estou tudo ligando muito ao ambiente de trabalho, porque essa gestão organizacional de distribuição de tarefas, ela é especificamente ligada ao trabalho. Então, eu preciso agora que vocês me digam se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando, se está ficando claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se alguém tem alguma coisa ou algum exemplo que quiser colocar, vocês podem ficar à vontade antes de eu ir para o próximo slide. Larissa. Não? Ninguém quer falar comigo? Não. Tudo certo para mim, prof. Congelaram? Muito. Não, tá tudo certo também. Tudo certo também. Acho que nós vamos tudo lá para casa do Igor, vamos fazer a prova lá em volta do fogão a lenha dele. O que vocês acham? Pode ser, eu levo o chimarrão. Não, é prova, gente, não é para tomar chimarrão. Não, mas aí pode fazer a prova e tomar chimarrão também, não tem problema. Tá bom, pode ser, Igor? Pode ser. Vai encher a casa de mulher. Opa! Vai apanhar da esposa daí, hein? Ah, não. Tô bem. É o solteiro. exemplo. Ué, o exemplo que eu tenho não é meu, né, do meu trabalho, mas é do meu marido. Ele não pode, assim, a empresa prioriza de não fazer hora extra, prioriza o convívio com família. Chega na hora de ir, não é chefe agora, a gestora entra e diz, vamos lá, pessoal, todo mundo vamos embora, amanhã a gente continua. A não ser que seja algo muito prioridade, senão amanhã a gente continua, eles têm que sair. Daí teve um caso de um funcionário, notaram que ele estava fazendo muita hora extra, assim, era pouca, mas era seguida. Aí tiveram que chamar ele para conversar e dizer, olha, tu está fazendo hora extra, o que está acontecendo, porque não pode, tu acaba prejudicando os teus colegas, porque se tu está fazendo hora extra é porque tu tem que corrigir algo que alguém não está fazendo certo, então o que está acontecendo? Então, tudo isso é muito controlado, sabe? Para justamente não ter essa sobrecarga, para não ter esse peso, né, em cima de um colaborador apenas. A análise que a gente pode fazer de hora extra é improdutividade durante o expediente, ou sobrecarga, ou ainda o que tu citou, né, correção de trabalho de outros, né? De outros, exato. Isso fica vinculado também à sobrecarga, né? Eu me sobrecarrego para corrigir os erros que os meus colegas estão cometendo. E isso as empresas conseguem identificar quando elas começam a trabalhar com o não fazer hora extra, elas começam a trabalhar com um banco de horas positivo e negativo, entende? Eu precisei sair antes para ir no médico, eu não tenho atestado médico porque eu esqueci de pegar, simplesmente isso. Então eu vou ficar com aquelas horas negativas, eu deixo descontar de mim ou eu pago elas trabalhando. Mas eu vou trabalhar extra para pagar essas horas se eu realmente tiver trabalho. Se eu não tiver, eu vou ficar devendo as horas e eu tenho ali um período para cumprir isso, né? Agora, a hora extra, realmente, ela é sobrecarga ou improdutividade durante o expediente. Então, é extremamente importante que em tempos que nós vivemos, né, esse nosso novo normal,
onde tudo é tão online, tudo é tão tecnológico, tudo é tão conectado à internet, se as empresas trabalhem com a importância da família, né? A importância dos colaboradores estarem com as suas famílias, com esposa, com filhos, com pai, com mãe, com irmãos. E isso a gente identifica quando começamos dentro da organização a trabalhar com não faça hora extra, né? E é muito importante. Eu trabalhei com duas realidades, né? Eu estou trabalhando agora com uma empresa que preza por não hora extra, e eu trabalhei em uma empresa onde quanto mais hora extra tu fizer, melhor, porque melhor vai ser o meu faturamento, porque melhor vai ser a minha venda, porque melhor vai ser o meu lucro, onde as pessoas tinham hora para chegar e não tinham hora para sair, onde muitas vezes eram chamados muito antes para trabalhar e não tinham hora para sair. E isso não é legal, porque a família acaba ficando de lado, né? Então, é uma coisa que precisa ser muito bem analisada. Exatamente. Prof. E ele Oi. também, na empresa que ele trabalhava anteriormente, era exatamente isso. Quanto mais tu se dedicar para a empresa, tu ganha por isso, né? Teve um domingo que ele trabalhou que tipo, ele ganhou muita grana, mas é sanguessuga, né? É vender Ele a paga alma. para o funcionário, mas ele ganha muito mais do que ele está pagando, né? Mesmo É o que pagando bastante. é o que a gente costuma falar, que é o vender a alma, né? Exatamente. Oi. Ainda existe aquela lei que não pode ultrapassar de 2 horas extra, não? Existe. Ela existe, sim. E o que aconteceu muito na pandemia, tá? As empresas que não fizeram o híbrido ou o home office ou que não puderam parar de trabalhar, elas extrapolaram assim, valendo horas extras. Não todas, algumas, tá? E como o Ministério do Trabalho não estava fiscalizando isso, elas ainda estão naquela retaguarda, né? Agora, se o Ministério do Trabalho fiscalizar uma dessas empresas, e é importante que vocês saibam que normalmente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas normalmente o relógio ponto fica na porta de entrada dos colaboradores, e o Ministério do Trabalho sabe disso. Tem uma porta é uma entrada USB no relógio ponto. Então, quando o Ministério do Trabalho chega na empresa, ele não precisa avisar ninguém que ele vai coletar o ponto. Eles colocam o pendrive naquela entrada e ele coleta toda a informação do relógio ponto. Eles levam lá para o Ministério do Trabalho, abrem, e aí eles identificam interjornada, intrajornada, o excedente a 2 horas e tantas outras situações aí que depois acabam gerando uma punição para a empresa, né? Sim. Que nem o meu namorado, ele trabalha e a carteira dele, tudo é assinado por 5 dias da semana, né? E daí, aos sábados, muitas vezes eles têm que trabalhar e é tipo, na folha de pagamento consta como hora extra, só que toda vez, tipo, extrapola essas 2 horas, então tá errado? Não, é assim, ó, são 2 horas no dia. Tu tá contratada para trabalhar 8,48 horas de segunda a sexta-feira. Sim. Tá? E daí tu estás compensando 4 horas de trabalhar no sábado. Aí durante a semana tu pode fazer no máximo 2 horas por dia. Então são 10 horas na semana. Agora, se ele fizer 3 horas, aí ele já excedeu o limite de 2 horas. Aí no sábado ele pode fazer hora extra de trabalhar às 4 horas, ou 6 horas, ou 8 horas. São 2 horas de segunda a sexta-feira, que não pode exceder o extra. Ah, tipo, ele trabalha às 8 horas e 40 e poucos minutos de segunda a sexta, e sábados ainda tem as horas extras, sabe? Não, o sábado é normal. Algumas fumageiras colocam o pessoal para trabalhar até no domingo o dia todo e eles pagam a hora extra 100%. Tá? O que não pode é exceder 2 horas no dia, de segunda a sexta. Porque tu já trabalhou 8 horas, entende?
Hein, prof, se chegar a exceder, a gente ganha alguma coisa além de, tipo, se for pago, né, as horas, tu ganha alguma coisa, uma porcentagem em cima, como é que funciona? Hora extra é 50%, né? A hora extra, Uhum, quer dizer, depende do sindicato também, né? Mas a maioria é 50% a hora sim. extra. E quando tu excede a essas 2 horas, as empresas deveriam pagar aqueles 48, por exemplo, eu fiz 3 horas extras, tá? Aqueles 48 minutos que eu compensei do sábado, eles passam a contar também como extra. Mas o que as empresas fazem? Fecham os olhos, fazem de conta que não viram, não pagam, e aí depois, se o funcionário entrar com uma trabalhista, ele recebe esses 48 minutos. Se ele não entrar, aquilo ali morre e nunca mais, né? A maioria das pessoas não fazem trabalhista por esses 48 minutos, mas quem faz ganha. Tá, obrigada. Em relação a técnicas, elaborar o quadro de distribuição do trabalho, são colocados os cargos analisados, né? Eu tenho lá o analista de licitações, o assistente e o auxiliar. As horas trabalhadas por mês, semana, cada cargo, e a atividade de serviço de cada cargo. Isso é um quadro de distribuição de trabalho que fica no setor. Isso é quase um quadro de horas a serem executados por semana, por mês, por dia. Eu deveria ter tirado um extrato de ponto, um extrato de quadro de horário do ponto para mostrar para vocês, mas eu acabei esquecendo de fazer isso. Mas posso pesquisar ou ver se eu consigo tirar. Eu oculto informações que não podem ser postas e mostro para vocês. O quadro de custo do trabalho, ele é muito parecido com o anterior, mas nesse daqui a gente consegue calcular qual vai ser o custo do trabalho em horas normais, semanais, mensais, anuais, o que for, de acordo com o critério de cada tarefa, de cada atividade. Normalmente isso aqui é utilizado, pessoal, quando a empresa presta serviço e ela precisa saber o custo da mão de obra, o custo daquela tarefa, o custo daquele trabalho que vai ser executado. Aí se gera esse quadro de distribuição de trabalho com um cálculo aproximado do que custaria para colocar uma pessoa para prestar serviço lá em um cliente ou em uma determinada tarefa, para mim mensurar quanto vai custar fazer determinada atividade. Já fiz muito cálculo de tarefa e de atividade. Monto tudo em planilhas, né? Vou colocando as informações ali e não é difícil de fazer, bem fácil falar para vocês. Recomendações, então. A gente evita de dar levantamento das tarefas, caráter de precisão, não questionar sobre o exato número de horas e minutos dedicados ao trabalho. É importante, quando a gente faz esse levantamento de tarefa, de atividade, de serviço que vai ser prestado, a gente saber exatamente qual vai ser o tempo que vai tomar, né? Eu vou fazer uma previsão, assim, um provisionamento de tempo que eu vou levar para fazer determinada tarefa. Algumas vezes a gente não consegue com precisão isso, mas a gente consegue imaginar, quando já está no ramo, qual é o tempo, por exemplo, digamos que eu vou contratar um jardineiro para trabalhar aqui em casa. Ele vem e olha, eu quero que tu corte a grama, que tu faça os retoques, que tu pode as árvores, os arbustos, e eu preciso fazer a horta. Ele vai vir, vai olhar o tamanho do meu pátio e vai dizer, eu vou levar meio-dia, eu vou levar um dia, eu vou precisar de 2 dias. E aí ele vai te dizer, minha hora custa tanto, aí tu consegue calcular. Digamos que ele leve 2 dias, vai custar X reais
para fazer esse trabalho. Então tá, então eu vou contratar o jardineiro para que ele venha fazer. É um exemplo simples que eu estou dando, mas existem exemplos mais complexos. O fato de cada funcionário conduzir o seu trabalho da forma que acha mais interessante não pode ser encarado como um impedimento. Quer dizer, eu tenho a minha metodologia de trabalho, eu tenho o meu cronograma de trabalho, eu tenho os meus processos operacionais, eu tenho as minhas regras internas. Então, isso não significa que o meu trabalho não vai ter sucesso, eu não vou obter resultados, não significa que eu tenha que cumprir as regras que a minha antecessora usava, de repente as regras dela eram obsoletas e a diretoria então precisa estar apta a ouvir qual é a minha metodologia, qual é o meu processo, qual é a minha proposta de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Eu apresentei uma proposta de trabalho, eu fiz um cronograma de entregas para 1, 2, 3 e 6 meses, e agora cabe a mim cumprir as entregas e eu acredito que tudo vai dar certo, né? Então, quer dizer, não significa que porque eu criei o meu cronograma e porque eu quero fazer mudanças, que a diretoria vai dizer, não, o nosso trabalho é assim e sempre foi feito assim e nós não queremos mudar. Não. Se eles estão substituindo a pessoa, é porque eles querem mudança, é porque eles querem melhorias. Então, cabe a quem vai desempenhar a tarefa promover as melhorias e conduzir o seu trabalho de forma que obtenha resultados. Deixa eu ver o tempo aqui, porque eu vi que esse negócio apitou. 7 minutos. 7 minutos, a gente está no slide 17, eu acredito que eu vou precisar abrir um link novo, tá, pessoal? O quadro de distribuição de tarefas, então, ele pode ser aplicado para cada gerência, né? Cada gestor, cada setor vai criar o seu quadro de distribuição de tarefas. Por exemplo, hoje a Juliana vai trabalhar com venda de cosméticos, a Beatriz vai fazer as vendas de vestuário e o Igor vai fazer as vendas de calçados. Isso é uma distribuição de tarefas, é uma distribuição dentro do setor comercial da empresa. E a gente vai colocar a Andréia no financeiro para fazer as cobranças e a Bianca no caixa para receber o pagamento das vendas feitas à vista no dia. Então, isso é uma distribuição das tarefas. A descrição de cargos, quando ela não existe na empresa, não é que ela não seja, deixa eu encontrar a palavra, eficiente, tá? A descrição de cargos na empresa, ela facilita sim as tarefas, facilita no recrutamento e seleção, facilita na avaliação de desempenho, facilita em muita coisa. Mas a inexistência da descrição de cargos não é uma coisa negativa para a realização desse estudo da distribuição de tarefas. Atividade diversos é uma atividade passível de estudo exaustivo. Então, quer dizer, atividades diversas, ela não deveria existir. As atividades, elas devem ser bem designadas, bem desenhadas, e desprezar essa atividade, essas tarefas, é um equívoco que os gestores, que os líderes cometem e precisam ser corrigidos, né? A gente precisa prestar atenção nesta situação. A descentralização e a centralização. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Ou eu posso seguir adiante? Pode seguir. Pode seguir. Por mim também, pode seguir. Eu tenho 5 minutos, eu vou fazer assim. Eu vou fechar essa chamada e vou abrir um link novo para iniciar a descentralização e a centralização. Pode ser? Pode. Sim, Já coloco lá no grupo.
uma certa insegurança, mas nós precisamos, então, reforçar aquela situação de que somos líderes de nós mesmos. Quando vocês tiverem a disciplina de recursos humanos, eu vou falar com vocês sobre estilos de liderança e sobre liderança e gestão de pessoas. Aí vocês vão entender o que é o ser líder de mim mesmo, né? Nas organizações, a tomada de decisão, ela gera impactos por todos os lados, principalmente quando a tomada de decisão parte da diretoria ou do RH. Então, a necessidade de coerência, a necessidade de habilidade para essa tomada de decisão e discernimento, né? Conhecimento, cautela do que é certo, do que é errado, quais são os impactos que a minha tomada de decisão vai ter sobre a empresa como um todo, sobre a equipe, o que é que pode ser classificado como uma decisão centralizada ou descentralizada, o que é que caracteriza a centralização, o que é que significa centralizar e descentralizar a tomada de decisões nas organizações. A centralização das tomadas de decisões na organização é baseada assim, no sistema hierárquico, é dentro da administração da empresa. Aquela pessoa que está lá no topo é o presidente da empresa. Ele toma a decisão, tudo fica centralizado nele. Precisamos comprar mais um arquivo de aço, um gaveteiro. Ninguém compra nada sem ele dizer que pode comprar, compra. Precisamos comprar uma mesa nova, porque a mesa que tem ali no RH, estação de trabalho, está com a perna bamba e daqui a pouco cai tudo em cima das pernas da Lula. Então, sem aquele presidente tomar a decisão e dar o canetaço final, pode comprar, não pode comprar, ninguém faz nada. Quero demitir um funcionário. Sem o aval dele, ninguém é demitido e ninguém é contratado. Isso é centralizar. Centralizar a tomada de decisão em uma única pessoa. É ela que diz o que pode e o que não pode na empresa, e nenhum líder tem aval ou carta branca, como eles costumam dizer, de tomar as decisões. Todo mundo que está abaixo no organograma daquele cara tem direito de comunicar para a sua equipe a tomada de decisão e tal, mas depois de falar lá com o presidente, com o diretor, ou seja lá com quem for, né? A gente pode dizer que na Igreja Católica as decisões são centralizadas. Normalmente a gente fala que até como é que é? Pediu para Deus o mundo e o Papa, né? Pediu para Deus o mundo e o Papa. E se o Papa não disser amém, ninguém faz nada. Então, isso é porque na Igreja Católica as decisões são centralizadas no Papa, né? Claro que ele tem lá a comitiva dele que ajuda ele, mas muitas coisas precisam passar por ele. Não estou criticando, tá, pessoal? Não é crítica em relação à religião, porque eu não me posiciono nem politicamente e nem em relação à religião. Cada um tem a sua opinião com relação a isso, e eu respeito a opinião de todo mundo. A descentralização, então, ela é completamente diferente. Diz aqui que é um pouco diferente, mas eu acho ela completamente diferente. Ela pressiona os níveis da hierarquia, quer dizer, eu como líder de RH, eu preciso tomar uma decisão e a minha decisão vai gerar um impacto positivo ou negativo na empresa como um todo. Eu tenho autoridade para tomar essa decisão. Então, eu vou identificar um erro que aconteceu na empresa. Eu vou colocar um exemplo para vocês bem prático. Assim. Ocorreu um erro na produção. Vamos corrigir o erro. Depois a gente identifica quem foi. Primeiro a gente corrige. Corrigimos o erro, continuamos o processamento, a produção e concluímos. Agora que está tudo resolvido, o erro foi corrigido, a máquina voltou a rodar, agora eu vou tentar identificar por onde foi que aconteceu o erro, quem foi que cometeu o erro, o que aconteceu exatamente.
identificando esta pessoa que cometeu o erro, identificando a gravidade deste erro, eu vou tomar a decisão. Vou apenas fazer uma conversa de alinhamento? Vou fazer uma conversa de alinhamento e vou aplicar uma advertência disciplinar baseada em provas concretas e reais, impressas e justificadas junto da advertência para não gerar um dano moral e um passivo trabalhista desnecessário. Tudo isso a gente precisa tomar cuidado, tá, pessoal? Ou eu não vou fazer alinhamento, eu não vou fazer advertência, eu vou simplesmente demitir esta pessoa porque não é a primeira vez que ela comete o mesmo erro e eu já estou considerando isso como sabotagem. Então, a descentralização, ela envolve, digamos, nesta situação que eu relatei para vocês, o RH, o gestor do setor de produção e o líder daquela linha de produção. Nós três precisamos identificar o erro, corrigir, botar para rodar de novo, processamento, tudo andando, e aí decidir. Identificamos quem foi, o que a gente vai fazer agora com esta pessoa, né? A gente vai decidir o futuro dela dentro da empresa ou não. Muitas vezes, a conversa de alinhamento, quando o erro é o primeiro que acontece, ela resolve, tá, pessoal? E eu sou muito a favor dessa conversa de alinhamento. Tenho resultados positivos. Os fatores que influenciam a centralização ou descentralização. Alguns fatores que têm influência sobre a forma de como uma decisão vai ser definida são a cultura da empresa. A cultura da empresa, para a tomada de decisão, ela precisa ser muito clara. E clara no sentido de, eu contrato uma pessoa nova para vir trabalhar na empresa comigo, eu vou fazer uma socialização com ela, vou fazer uma integração, vou apresentar a cultura da empresa, vou apresentar toda a empresa para essa pessoa e esta pessoa para todos os membros da empresa, e vou fazer com que a cultura organizacional fique muito viva, muito presente na memória dela. Isso tem um impacto, uma influência muito grande nas decisões e até nas tarefas que a pessoa faz. Isso tem impacto também sobre a centralização e a descentralização, porque quando vocês vão trabalhar em uma empresa onde a cultura organizacional não fica clara para vocês, pode ter certeza que a administração é extremamente centralizada. E eles tratam a cultura organizacional como um segredo, né? O grau de formalização, o ambiente, a forma como o poder é distribuído, de que maneira eu confio nos meus líderes para tomada de decisão, qual é o tamanho da empresa, pequeno porte, grande porte, médio porte, qual é a estrutura da empresa, a capacidade, o volume de funcionários, o movimento que ela tem, a tecnologia usada no dia a dia, os recursos que a organização utiliza, a estratégia da empresa no mercado. Qual é a minha estratégia no mercado? A minha estratégia é ser reconhecida no estado, a minha estratégia é ser reconhecida nos 3 estados do sul, só que na região dos vales eu quero ser reconhecida, eu empresa, tá, pessoal? Eu, como empresa, quero ser reconhecida a nível nacional, ou a região sul e centro-oeste tá bom? Não, eu quero nordeste também, eu quero sudeste. Então, a estratégia de negociação, a estratégia de mercado, onde eu quero atuar, quais são os níveis que eu quero atingir? Isso influencia também na centralização e na descentralização. Troquei de slide, troquei. A centralização, ela existe concentração de autoridade no topo da hierarquia, da cúpula, né? Uma cúpula que tem na empresa, e a maioria das decisões são tomadas pelos líderes, ou seja, pelo líder, né? O presidente ou o presidente e os diretores, ou os diretores tomam a decisão depois de consultar o presidente. E isso reduz o centro de tomada de decisão, reduz o poder de liderança das pessoas, dos líderes, dos gestores sobre as suas equipes,
porque tem lá uma autoridade que é quem vai decidir o que pode e o que não pode, é aquele cara que está lá no topo da pirâmide. E é muito comum nos casos de centralização que o nível de integração da empresa mais alto tem uma uniformidade de decisões, das ações, a maneira de administrar, de melhorar as urgências. E normalmente, quando a decisão está centralizada em uma única pessoa, as urgências nunca são tratadas como urgência, porque aquela pessoa nem sempre ela fica acessível, tá, pessoal? Centralização, eu nunca vi ela como positiva, porque às vezes tu precisa resolver uma coisa assim, ó, para ontem, para imediato, para daqui a 5 minutos, e como tu depende de o topo da pirâmide, do presidente, do dono, de um diretor, as coisas não acontecem com tanta agilidade assim, e o que é urgente demora, e às vezes tu tem que voltar lá 2, 3, 4, 5 vezes para pedir um retorno ou uma resposta. A descentralização é uma autoridade dispersa, mas dispersa não assim que não existe responsabilidade sobre isso. A descentralização administrativa acontece quando os níveis hierárquicos inferiores aqui eu quero dizer assim, tem um diretor, tem os gerentes, tem os supervisores, e eles têm o poder da tomada de decisão sobre o setor, sobre as atividades, sobre as tarefas que estão em execução. Eles têm o poder de tomar a decisão sobre o que precisa ser processado, executado, o que vai entrar na linha de produção, o que não vai entrar, o que precisa ser feito hoje, o que podemos deixar para amanhã, qual é a nossa meta, entende? Ele consegue fazer essa análise de números, de planejamento estratégico da empresa para tomada de decisão e replicar isso aos seus liderados. Então, normalmente, as startups e pessoas extremamente empreendedoras é que têm a descentralização das tomadas de decisão nas suas empresas, tá? Isso aqui é uma continuação daquela explicação. As vantagens do método centralizador. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com método centralizador, porque o RH ele precisa tomar muito cuidado com as suas decisões e precisa estar muito seguro do que faz. Então, algumas vezes a pessoa, o diretor ou o presidente que é centralizador, ele é uma pessoa mais rígida, né? E nem sempre ele aceita o que a gente fala em relação à legislação trabalhista, porque ele tem uma linha de raciocínio. Mesmo que tu diga para ele que existe uma jurisprudência já julgada a respeito de determinada coisa que está sendo feita e que se esta pessoa que está sendo desligada se sentir prejudicada e entrar com uma ação trabalhista, em virtude dessa jurisprudência, ela pode ter êxito. E o cara vai dizer para ti que dane-se a jurisprudência, ele vai fazer o que ele quer e depois, se tiver trabalhista, ele resolve. Isso não é legal, tá, pessoal? Então, a gestão centralizadora não é boa de trabalhar. A descentralizadora, onde tu consulta mais de um líder, onde tu tem o poder de tomada de decisão, onde tu pode trabalhar com embasamentos legais para sempre respaldar e garantir que a empresa fique isenta de passivo trabalhista, é melhor. Eu, como RH, particularmente, prefiro trabalhar assim. Não no sentido tipo assim, tu tem o poder, tu é descentralizadora, a tua empresa, e tu pode tomar a decisão, demite, não demite. Não é por isso. É por trabalhar em uma linha mais segura. Eu considero assim, que eu trabalho numa linha mais segura quando a diretoria e a presidência da empresa é descentralizada.
E aí o segundo slide fala sobre a descentralização e as suas vantagens, que é mais ou menos o que eu acabei de falar. As desvantagens, então, que as decisões vão ser tomadas normalmente por administradores que estão longe dos fatos, que não viram as coisas acontecer, que não têm um conhecimento concreto, mesmo que tu leve todas as informações, eles não estão envolvidos, eles não estão lá vivenciando, sentindo na pele o que acontece. Então, eles tomam uma decisão de acordo com o pensamento e o raciocínio deles, e nem sempre baseado em fatos reais. Isso é uma das desvantagens. E também a demora na tomada de decisão, né? Porque muitas vezes o centralizador não vai estar na empresa, ele vai estar em alguma filial, ou vai estar em casa, ou vai estar no exterior, ou sei lá. E tudo depende dele decidir e responder. E da descentralização, falta de informação, coordenação entre os departamentos envolvidos. Já vi acontecer também, tá, pessoal? Mas aí é falta de pulso da liderança. É a liderança que não tem postura e nem preparo para a tomada de decisão e algumas vezes acaba metendo os pés pelas mãos. Quando eles perguntam para o RH se eles podem fazer ou não, tudo dá certo, tá? Agora, quando eles agem por impulso e sozinhos, aí dá caca, dá banana estragada e depois a gente tem que resolver o pepino. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar algum exemplo? Tá tudo certo? Tá todo mundo preparado para a prova? Podemos fazer agora? Agora não, né, prof? Ah, isso, André. Vamos fazer agora. Uma prova. Mas um pouco a prova. Como é que fala? Prova relâmpago. Prova oral. Fazer uma prova Nós oral. estamos fazendo fogão a lenha aí, pode ser hoje, né? Ah, é? Com ar-condicionado não pode? Nem no fogão a lenha. Nem no fogão a lenha. Então tá, então vamos fazer assim, ó. Vamos estudar. Todo mundo focado, lendo, estudando. Eu acho que dá, eu concordo. Concorda comigo? Uma prova oral agora? Eu já tô pronta. Posso fazer a pergunta para ti? Pode. Tá bom, então. Vai responder pela Larissa, Sayonara. Não! Pelo contrário! Ela me conhece porque eu também sou como é que é? Sou suspeita porque eu também sou professora, né? Eu quero o resultado do aluno. Exatamente. Não pode passar cola para ela. Mas eu acho que a Deia tem condições. É, né? Também acho. Ai, ó a responsabilidade jogando pra cima de mim. Olha, Ô, Sayonara. Deia, mas tu veio... Oi. Tu já passou a experiência, uma parte de graduação, viu, prof. Luciane? Ah, é? Sim. Parada. Então, Andréia, vamos fazer agora. Vamos deixar pra semana que vem. Brincadeira, amiga. Beijo. Tchau. Beijo. Pessoal, então, um beijo no coração de vocês. Bons estudos. Muita leitura do material. Leiam, releiam, façam anotações. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem que podem me mandar pergunta. Provavelmente agora eu vou demorar mais para responder, porque eu não tenho pegado muito. Até demorei para te responder hoje, né, Adriana? Não estou conseguindo pegar o meu celular durante o horário de trabalho, porque... Imprimir o material. Não conseguiu? 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 Deu tempo. É porque, olha o que aconteceu. Eu fiz tanta coisa no final de semana, preparei as aulas e eu esqueci de salvar ele em PDF, esqueci de colocar ele no portal. E hoje de manhã, quando eu estava tomando café, eu pensei, gente do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Aí eu entrei no quarto da minha irmã e disse para ela, olha, depois quando tu acordar, tu faz um negócio para mim e eu deixei escrito num papel lá em cima do computador. Ela foi fazer, acho que era 1h da tarde. Não que ela tenha acordado nesse horário, né? Ela realmente esqueceu de mim também. Ela fez porque antes de começar a trabalhar eu liguei para ela, só que aí eu não consegui mais pegar o celular. Aí eu peguei aquela hora que eu respondi para ti. Porque eu tinha tanta coisa para fazer hoje que realmente eu tô com pouco tempo durante o dia para conseguir pegar o celular. Mas vocês podem mandar mensagem
Se eu demorar para responder, assim que eu conseguir pegar, eu respondo, ou quando eu chegar em casa, eu respondo. Porque as coisas lá estão Mas bem... no final deu tudo certo. Graças a Deus. As coisas lá estão bem corridas. Então tá, bons estudos. Vou ser bem carinhosa com a prova de vocês. E semana que vem, então, a nossa prova vai ser online. A Adriane já fez prova minha, ela sabe que não é difícil. A Larissa, a Andréia também já fizeram. Sim. A Júlia já fez, a Juliana. Elas sabem que eu não sou malvada, né? Não, É boazinha. verdade. É Bem bem tranquilo. Então tá bom. Até semana que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.